Seja bem-vindo à 226ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que é o seguinte: determine o conjunto verdade da equação seno de x mais cosseno de 2x igual a 1 para x maior ou mínimo igual a zero e menor ou máximo igual a π. Bom, gente, primeiro passo para resolver o exercício. Eu vou pegar o 1 que está do lado direito da igualdade e vou passar para o lado esquerdo. Só que, se do lado direito da igualdade 1 é positivo, do lado esquerdo vai ficar o quê? Negativo. Então, eu vou ficar com seno de x mais cosseno de 2x menos 1 igual a zero. Próxima etapa. Vou lembrar do cosseno do arco duplo, que diz o quê? Que cosseno de 2a é igual a cosseno ao quadrado de a menos seno ao quadrado de a. Portanto, aplicando isso aqui, ó, o cosseno do arco duplo para o cosseno de 2x, eu vou ter o quê? Que cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Próxima etapa. Vou lembrar da primeira relação fundamental da trigonometria, que diz o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isolando o cosseno ao quadrado de x na relação fundamental da trigonometria, eu vou ter que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. O que eu vou fazer? Vou pegar este valor que eu achei para cosseno ao quadrado de x e vou substituir aqui no cosseno do arco duplo para cosseno de 2x. Então, eu vou ficar com cosseno de 2x igual a 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Isso vai me dar o quê? 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x. Por quê? Menos seno ao quadrado de x com menos seno ao quadrado de x, menos 2 vezes seno ao quadrado de x. Achei este valor para cosseno de 2x, vou substituir aqui. Então, ficar com seno de x mais 1 menos seno ao quadrado de x menos 1 igual a zero. Observe, eu não tinha aqui, ó, cosseno de 2x. Achei esse valor para cosseno de 2x, substituindo, vou ter isso aqui. Agora, um positivo com um negativo, zero. Então, vou ficar com menos 2 seno ao quadrado de x mais seno de x igual a zero. Por quê? Um positivo com um negativo, zero. Zero é um valor nulo, então vou ficar com isso aqui. Próxima etapa. Vou observar que o que eu tenho aqui é uma equação polinomial do segundo grau, uma equação quadrática. Eu tenho aqui, ó, minha variável elevada ao quadrado, minha variável elevada a 1. A minha constante c é zero, ela é nula aqui. Então, vou ter o quê? Coeficiente a. Coeficiente a se multiplica a variável que está elevada ao quadrado. Portanto, é o menos 2 que está multiplicando o seno ao quadrado. Coeficiente b é o valor que multiplica a variável cujo expoente é 1. É esse seno de x aqui. Se eu tenho seno de x positivo, quer dizer que ele está sendo multiplicado por 1. Coeficiente c, a minha constante. Aqui é nula, é zero. Agora, próxima etapa. Vou substituir seno de x por y. Observe que você pode usar qualquer letra. Eu vou usar aqui, ó, y. Você pode usar s, t, h, j, não importa. Usando y, vou ter isso aqui, ó, menos 2 vezes y ao quadrado mais y igual a zero. Próximo passo. Vou calcular o delta, para depois aplicar a Bhaskara e achar as raízes da equação aqui, ó, polinomial segundo grau da equação quadrática. Então vamos lá, calculando delta. Valor do coeficiente b elevado ao quadrado, portanto 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do coeficiente a, que é menos 2, vezes o valor do coeficiente z, que é 0. 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes menos 2, 8 positivo. 8 positivo vezes 0, 0. 1 mais 0, 1. Portanto, tem que delta vale 1. Logo, as raízes eu iria obter aqui aplicando um Bhaskara, que vai ser o quê, ó? Y igual. Por que y? Y é a nova variável que eu estou usando, ó. Não é x, é y. Então, ó, y vai ser igual ao quê? Menos b, portanto, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, que é 1, dividido por 2 vezes o valor do coeficiente a, que é menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Esse sinal negativo representa que tem menos 1 multiplicando o valor de b. Então, menos 1 vezes 1, que é o valor de b, menos 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, vou ficar com menos 1 mais ou menos 1 dividido por menos 4. A primeira raiz, portanto, será o quê? Menos 1 mais 1 dividido por menos 4. Menos 1 mais 1, 0. 0 dividido por menos 4, 0. Essa é a primeira raiz, 0. Agora, menos 1 com menos 1, menos 2. Logo, vou ficar com menos 2 quartos. Agora, menos 2 quartos vai ser o quê? 2 quartos positivo. Por quê? Valor negativo dividido por valor negativo dá um valor positivo. Então, lembre-se da regra de sinais. Negativo dividido por negativo, positivo. Então, vou ficar com 2 quartos positivo. Agora, 2 quartos simplificado é o mesmo que meio. Por quê? 2 e 4 são múltiplos de 2. Se eu divido 2 por 2, dá 1. 4 por 2, 2. Então, ó, simplificando na fração, eu tenho meio.
Então, essas aqui são as duas raízes para essa equação. Agora, antes de prosseguir na resolução deste exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício. Próximo passo, vou pegar a primeira raiz, né? Y igual a zero. Eu vou dizer o quê? Seno de x igual a zero. Por quê? Eu não disse que seno de x era igual a y lá atrás? Então agora eu retorno o valor seno de x. Então eu vou ficar com seno de x igual a zero. Próxima etapa, eu vou substituir o zero pelo seno de um arco que tem esse valor. E agora, lembrando aqui do ciclo trigonométrico, qual é o arco cujo seno é igual a zero? Lembre-se do seguinte, gente. No ciclo trigonométrico, o seno de um arco é o valor de y no ponto que o arco se encontra. Aonde aqui, olhando nesse ciclo trigonométrico, eu tenho y igual a zero? Bom, eu tenho y igual a zero aqui e aqui. Eu tenho aqui, ó, x igual a 1, y igual a zero, e aqui x igual a menos 1, y igual a zero. Aí fica a pergunta, qual arco eu vou utilizar? É o arco de 0 radiano, 0 graus, de 360 graus ou de 180 graus? Simples, gente, ó. Você sempre irá usar o primeiro arco na ordem crescente. Qual é o primeiro arco na ordem crescente? É o arco de 0 graus. Portanto, eu vou usar o quê? O arco de 0 graus. Logo eu direi o quê? Ó? Seno de x igual ao seno do arco de 0 graus. Próximo passo, vou converter o arco de 0 graus para radiano. Convertendo, eu terei o quê? 0 radiano. Aplica aqui a regra de 3, ó. Converto, vou ter 0 radiano. Então, se você não se lembrar que o arco de 0 graus vale 0 radiano, você aplica a regra de 3, ó, 180 graus está para π, assim como 0 graus está para x, multiplica em x, você vai ter aqui, ó, resolvendo, ó, 0 radiano. Isola x aqui, ó, x vai ser igual a 0 graus vezes π dividido por 180 graus. 0 graus vezes π, 0 graus. 0 graus dividido por 180 graus, 0. Portanto, ó, seno de x igual a seno do arco de 0 graus. Depois, basta lembrar o seguinte, ó, que a equação trigonométrica do tipo seno de x igual a seno de alfa se encontra em dois casos. Primeiro caso, quando as extremidades dos eixos de medida x e alfa são coincidentes no ciclo trigonométrico com relação ao eixo da ordenada. Neste caso, eu direi o quê? Seno de x é igual a seno de alfa, se e somente se x é igual a alfa mais k vezes 2π, sendo que k pertence ao conjunto dos números inteiros. E o segundo caso é quando ocorre uma simetria com relação ao eixo da ordenada y, com relação às extremidades dos eixos de medida x e alfa. E neste caso, eu diria o quê? Seno de x igual a seno de alfa, se e somente se x for igual a alfa mais k vezes 2π, ou x for igual a π menos alfa mais k vezes 2π. Aí fica a pergunta, nós estamos trabalhando com a simetria ou com a coincidência? Aí, você deve se lembrar do seguinte conceito que você deve levar e guardar aí na sua memória. O arco de 0 graus, o arco de 90 graus, de 180 graus, de 270 graus e 360 graus não são simétricos dentro do ciclo trigonométrico, nem com relação ao eixo da abscissa, x, nem com relação ao eixo da ordenada y. Portanto, eu direi o seguinte, seno de x igual a seno de alfa, se e somente se x for igual a alfa mais k vezes 2π. Aplicando para os valores aqui, eu terei seno de x igual a seno do arco de 0 radiano, se e somente se x for igual a 0 mais k vezes 2π. Agora observe, ó, o enunciado diz o que? X é menor ou no máximo igual a π e maior ou no mínimo igual a 0. Agora observe o seguinte, ó, um outro conceito que você deve guardar. K pertence ao conjunto dos números inteiros. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, se k for igual a 1, eu terei o quê? 1 vezes 2π, 2π, 2π mais 0, 2π. Agora, x igual a 2π é aceitável? Não, porque ó, x é no máximo π. Então, ó, qualquer valor para k que seja maior que 0 não é aceitável. Por quê? Porque qualquer valor para k que seja maior que 0 vai fazer o quê? Com que x tenha um valor maior que π. Sendo que k só aceita números inteiros, porque k pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, com isso em mente, o único valor aceitável para k é 0. 0 vezes 2π, 0. 0 mais 0, 0. Então, aqui, ó, x é igual a 0. Agora,
Próximo passo, vamos para o valor da segunda raiz que encontramos, meio. Seno de x igual a meio. Agora, qual é o arco cujo seno vale meio? Bom, se vocês se lembrarem da aula de ângulos notáveis, né? Vocês se lembrarão que meio é o valor do seno do arco de 30 graus. Portanto, eu direi o quê? Seno de x igual ao seno do arco de 30 graus. Próximo passo, vou converter o arco de 30 graus para radiano. Aplicando aqui a regra de 3, 180 graus separa π, assim como 30 graus separa x. Vou multiplicar em x, logo eu terei 180 graus vezes x igual a 30 graus vezes π. Isolando x, vou ter x igual a 30 graus vezes π dividido por 180 graus. Agora, qual é um múltiplo comum ou um divisor comum aqui? É o próprio 30 graus. Então, ó, 30 graus vezes π dividido por 30 graus, π. 180 graus dividido por 30 graus, 6. Então, o valor em radiano do arco de 30 graus é π sobre 6. Logo, seno de x igual a seno de π sobre 6. Novamente, eu devo me lembrar que a equação trigonométrica do tipo seno de x igual a seno de alfa tem dois casos. O caso onde é o quê? Uma coincidência entre as extremidades do arco de medida x e alfa com relação ao eixo do ordenado em um ciclo trigonométrico. E o segundo caso quando há uma assimetria. Agora, o seno do arco de 30 graus, que é o mesmo que o seno do arco de π sobre 6 radiano, ele é simétrico ou ele é coincidente com relação ao eixo da ordenada? Bom, lembre-se, ó, aqui na aula de redução ao primeiro quadrante, eu já demonstrei aqui ó, que ele é simétrico. Agora, você não precisa lembrar disso aqui para saber que ele é simétrico. O que você precisa se lembrar é do conceito que já foi dado antes, que é o quê? Os únicos arcos que não possuem simetria com outros arcos dentro do ciclo trigonométrico são o quê? Os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Eles não são simétricos, nem com relação ao eixo da ordenada, nem com relação ao eixo da abscissa. Portanto, se eu estou com um arco de 30 graus, eu estou com um arco que é simétrico. Portanto, ó, seno de x igual a seno de alfa, C somente C, x igual a alfa mais k vezes 2π, ou x igual a π menos alfa mais k vezes 2π. Aplicando, vou ter o quê? Seno de x igual a seno de π sobre 6, C somente C, x igual a π sobre 6 mais k vezes 2π, ou x igual a π menos π sobre 6 mais k vezes 2π. Resolvendo a diferença entre π e menos π sobre 6, vou ter o quê? 5π sobre 6, porque ó, MMC aqui é 6. 6 vezes π, 6π. 6 por 6, 1. 1 vezes menos π, 6π menos π, 5π. Logo, 5π sobre 6. Portanto, x igual ao quê? A 5π sobre 6. Agora, observe o seguinte aqui, ó. Novamente, ó. Só são aceitáveis para x os valores que são o quê? Maiores ou no mínimo iguais a 0 e menores ou no máximo iguais a π. E agora a gente tem que observar o problema que a gente observou lá quando trabalhamos com x igual a 0. Seno de x igual a 0, corrigindo, seno de x igual a 0, que foi a primeira raiz que nós encontramos. Qual foi o problema? Quando chegamos aqui na hora de aplicar aqui a relação para resolver a equação e achar aqui determinar conjunto verdade, nós sabíamos o quê? Que k pertence ao conjunto dos números inteiros e qualquer valor para k maior que 0 faria com que x saísse desse intervalo. Portanto, a gente teria o quê? Um valor de x maior que π. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Ó. Se k aqui for 1, sendo que k pertence ao conjunto dos números inteiros, para k igual a 1, eu vou ter o quê? 1 vezes 2π, 2π. 2π mais π sobre 6 vai dar o quê? 13π sobre 6. 13π sobre 6 é maior que π. Divide, ó, 13 por 6, você vai ter um número maior que 2. Então vai ser o quê? Um número maior que 2π. Então não vai servir aqui, ó, não vai estar dentro aqui desse intervalo. O mesmo acontece aqui, ó, 5π sobre 6 mais k vezes 2π. Se k aqui for 1, eu vou ter um valor maior que π para x. E não é aceitável um valor maior que π. Então k aqui, ó, para atender a determinação que foi dada aqui no enunciado, só pode ser 0. Assim como para a resposta anterior. E se k é igual a 0, eu vou ter o quê? 0 vezes 2π, 0. 0 mais π sobre 6, π sobre 6. 0 vezes 2π, 0. 0 mais 5π sobre 6, 5π sobre 6. Logo, nós teremos isso aqui, ó. X igual a 0, x igual a π sobre 6, ou x igual a 5π sobre 6. Agora, com isso, a gente consegue determinar o conjunto verdade. O conjunto verdade vai ser o quê? X igual a 0, ou
igual a π sobre 6, ou igual a 5π sobre 6, ou igual a π. Por que igual a π? Simples, ó. Aqui no diz enunciado, ó. X maior ou no mínimo igual a zero e menor ou no máximo igual a π. Então, π faz parte do conjunto de verdade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.